Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou Marco Aurélio, professor da disciplina de Filosofia, e hoje nós vamos abordar o assunto filósofos pré-socráticos. Bem, os filósofos pré-socráticos, eles tinham como determinação o quê? O princípio material de constituição da natureza. O que era feito cada elemento da natureza. Eles foram chamados por isso de naturalistas, haja vista que eles se baseavam sempre na natureza, na constituição das coisas. Assim, eles buscam o que? O elemento primordial ou substância original das coisas. Ou seja, cada coisa é baseada no quê? Na água, no fogo, no ar. O que se baseia aquela matéria? Então, por isso eles foram chamados de naturalistas. Eles tentam abandonar o sobrenatural e a tradição mítica como explicação da razão. Então eles abandonam a explicação dos fenômenos naturais aos deuses. E eles passam a usar o quê? A razão, o raciocínio. Eles, por isso, são considerados os precursores da filosofia ocidental. Nós temos como referências aqui a escola jônica, a escola atomista e a escola pitagórica. Agora nós vamos falar do primeiro filósofo, que é Tales de Mileto. Como dito, foi considerado o primeiro filósofo. A teoria dele era a seguinte: a Terra flutua sobre a água. Toda a matéria flutua sobre a água. Ou seja, tudo se origina da água. Por que ele dizia isso? Porque a água, ao se resfriar, ela o quê? Ela fica densa, ela fica pesada. E que dá origem à Terra, segundo Tales. Ao se aquecer, ela fica leve e ela se evapora. Onde ela se transforma em vapor, ela se transforma em ar. É um outro elemento. E novamente, quando ela fica resfriada, ela se transforma em chuva, ou seja, ela retorna à terra. Então a água, ela dá origem à terra, ela dá origem ao ar, quando ela volta à terra. É o ciclo da água. A teoria dele é que tudo é feito de água. Ele foi importante porque ele cultivou a matemática e a astronomia, onde ele predisse eclipses. Ele foi o primeiro a predizer eclipses na Grécia. Eclipse do Sol e da Lua. Nós vamos falar também sobre Anaximandro de Mileto. Quem foi esse cara? Ele dizia que a origem de todas as coisas é o apeiron. O que é o apeiron, caro aluno? O apeiron, segundo Anaximandro, era o infinito, o ilimitado. Ele se utiliza de um elemento abstrato. O mundo se dissolverá em apeiron, ou seja, tudo vai se transformar no infinito. Ele dizia também o que é feito esse apeiron. Ele é feito do constante movimento e disso resulta uma série de opostos, ou seja, água e fogo, frio e calor. Disso que se constitui o mundo, dos opostos, dessa dualidade de situações em constante movimento. O apeiron, segundo ele, é algo abstrato, é aquilo que ele não fixa num único elemento. Por exemplo, o Tales fixou em água. Já ele se fixa num elemento abstrato. Ele não se fixa em nenhum elemento da natureza. Anaxímenes de Mileto. E o que dizia Anaxímenes? Para ele, tudo provém do quê? Do ar. O elemento que ele usa é ar. Como respiração, como vida. O ar é a origem de tudo. O que para ele é fogo? Fogo é ar rarefeito. E a pedra? São formas condensadas de ar. Então, segundo Anaxímenes, toda a matéria, pasmem, é constituída do quê? De ar. Toda a vida ela é constituída de ar. Então, diversas coisas que existem são o quê? Variações quantitativas de ar, que pode ser mais rarefeito ou mais denso. Ele dedicou-se também à meteorologia. E para ele, o espírito é igual ao ar. Agora nós vamos falar de Pitágoras de Samos. Pitágoras falou assim, não é o ar, não. Negativo. A origem de todas as coisas são os números. O número é o princípio de todas as coisas que existem no universo. Para ele, o número é um mais outro elemento. Sempre existe um número que formado dá origem a um outro elemento. Disso é feito a vida, disso é feito todos os elementos que existem no planeta.
Para ele, 1 é igual a ponto, 2 é igual a linha, 3 é igual a superfície e assim sucessivamente. Ou seja, tudo, segundo Pitágoras, é regulado segundo as relações matemáticas e segundo os números. Ou seja, ele criou uma visão fantástica do número como essência de todas as coisas, dando origem a toda a vida que existe na Terra. Agora nós vamos falar de Zenão de Aleia. Zenão foi um dos precursores da dialética, como puro pensamento, onde se torna um movimento como conceito em si mesmo. Ele defendeu o seguinte, ele defendeu o ser como sendo uno, contínuo e indivisível. Qual foi a base, qual foi a inspiração dele? Parmênides. Para ele, o movimento não existe, o movimento é irreal, uma vez que o movido deveria sempre atingir primeiro a metade do espaço como sua meta. Eu explico daqui a pouco isso. Para ele, o mais lento numa corrida jamais será alcançado pelo mais rápido. Por quê? Porque ele visa o quê? Atingir o ponto em que partiu. Eles nunca se encontram numa corrida. E aqui falando um pouquinho daquele movimento irreal, aquela teoria maluca dele, a flecha em voo repousa. Essa frase é importante e pode cair numa questão sua de vestibular. Lembre-se de dizer não. Por quê? Porque sempre, para ele, um atirador de flecha, quando ele visa acertar uma maçã do outro lado, esse movimento parabólico, para ele não existe. Por quê? Porque segundo Zenão, o que se move sempre está no mesmo agora. É o agora, 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 é o agora. Então para ele isso não é um movimento. Por quê? Esse movimento não é distinguível, porque são feitos de mini agoras. Então, a flecha em voo repousa. No quê? No ar que a projeta. Então, para ele, esse movimento, esse ponto X que vai ao ponto Y, esse movimento para Zenão não existe. Esse movimento ele é não distinguível, ou seja, ele é irreal. Com isso, aluno, terminamos mais uma aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.